vocês estão? Nós vamos hoje bater um papo muito legal, muito alto astral com a Vivian, que já está aqui a postos. Boa noite, Vivian. Boa noite, Gi. Ana Cláudia. Sejam todas bem-vindas. Hoje eu vou conversar com a Vivian. Eu conheci a Vivian aqui no Instagram. Nesse Instagram tem o que? 5, 6 meses que eu tô com esse projeto aqui, com as babás. E a Vivian me chamou a atenção por ser uma babá com... Primeira coisa é que ela é muito bem-humorada, muito alta astral. Vocês vão ver que ela é energia pura. E ela tem muita experiência, e experiência com famílias de alto padrão, de elite, né? Famílias de alto poder aquisitivo. Então, por isso que eu quis trazê-la para a gente conversar e ela falar sobre os diferenciais dela, como que ela alcançou essas oportunidades de emprego boas, né? Porque são boas colocações que ela já conseguiu e hoje ela tá bem, tá numa família que ela tá bem feliz, bem satisfeita. Então é por isso que eu vou conversar com ela. Eu já vou chamá-la aqui. Cadê a Vivian? Aqui. A gente começar o nosso bate-papo. Oi, Vivian. Tudo bem? Olá, boa noite, Milena. Tudo jóia? Tudo bem? Sim. Deixa eu desligar aqui o som pra gente começar. Então, Vivian, eu tava falando um pouquinho aqui, você viu, né? Que eu fui dando uma introdução, falando com as meninas aqui de você. Eu conheci você aqui pelo Instagram, né? E Sim. aí resolvi fazer esse convite porque eu vejo que você é uma pessoa, primeiro, uma pessoa muito feliz, muito realizada na profissão. Sou mesmo. Né? Graças a Deus. Só isso já é um diferencial. Isso chama a atenção das pessoas. Então, e aí eu queria conversar com você sobre a sua trajetória, sobre a sua história de vida, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, pode ficar à vontade, conta da sua vida, do seu caminho até aqui. Tudo bem. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Vivian, mas eu gosto que me chame de Vi ou Vivi, que é um modo carinhoso de me tratar. Legal. Eu trabalho de babá desde os 18 anos de idade. Dia 13 eu vou fazer 44 anos, então já são 26 anos de profissão, né? Nossa. 26 anos. E assim, uma coisa eu aprendi nessa vida. Quando você faz algo que você gosta e com amor, você tem sucesso. O que é ser uma babá? Ser uma babá, você está cuidando do coração de uma família. Ser babá, você está acompanhando a evolução de um ser, no qual os pais depositaram a confiança extremamente para você. Então não é valioso, simplesmente, não é simplesmente eu sou babá. Eu vejo que muitas pessoas ficam encantadas, ficam, como se diz, com salários, que babá viaja para outros países, aquilo outro. Mas assim, é gostoso? Mas a realidade é outra, é trabalho. Tem que saber separar o trabalho da vida pessoal. Exatamente. O que te levou a ser babá? Eu tinha 18 anos, né? Primeiro emprego, e não é fácil achar emprego. E eu conheci um dentista, que ele me deu a oportunidade. Ele, segundo ele, né? Ele tinha vindo do interior, e a mulher dele tinha uma bebê, na época tinha 3 meses, e ele precisava de uma babá, de alguém para ajudar a mulher. Desculpa porque eu fico emocionada, porque assim, na minha vida, tudo aconteceu de forma... Foi Deus. Sabe assim? Ele bateu o olho, gostou de mim e falou assim, eu quero te contratar. Isso e todos os serviços... Já em São Paulo? Não, aqui em São Paulo mesmo, na vila, eu morava no Curuçá. E é assim, nessa casa,
eu trabalhei, eu acredito que, eu não lembro se foi 12 anos, 10 anos. Eu fiquei 10. Eu fiquei dos 18 aos 28 anos nessa casa. Que Nossa. a minha mãe faleceu. E aí, quando minha mãe faleceu, eu me vi no direito de... Tipo assim, porque eu não tinha trabalhado em outro lugar, eles eram muito bons para mim. Hoje a gente tem amizade, as filhas já estão moças, uma está na Austrália, a outra está aqui, e eu tenho contato com elas que têm um amor eterno por mim. Mantém uma E boa assim, relação, né? eles não entenderam quando eu saí de lá, mas eu saí porque eu precisava crescer, eu precisava amadurecer como ser humano. E aí, quando Esse trajeto seu de babá, o que você considera assim como dificuldade? olha, eu vou falar para você que eu nunca tive dificuldade porque sempre foi uma coisa que eu gostava. Então, quem batia o olho em mim, via que era uma coisa que eu tinha feeling para isso, entendeu? Todo mundo via que eu tinha jeito para babar mesmo. No entanto, eu não trabalhei de outra coisa na minha vida. Minha vida é ser babá. Sim. E assim, então, aí, só terminando de concluir, nesse meio termo, eu arrumei um serviço na vila e fui cuidar do bebê recém-nascido, no qual a mãe tinha ganhado o neném. E durante os 4 meses, ela ia voltar a trabalhar. E ela falou assim que quando ela bateu o olho em mim, ela falou pro marido dela: achei a babá pro meu filho. É ela que eu quero que cuide do meu filho. E foi então que eu fui trabalhar para ela. Ela me registrou como babá. Eu fiquei 4 anos com ela, trabalhando. E durante esses 4 anos, ela teve mais uma menina, que eu cuidei até 2 anos. E um belo dia, eu estava assistindo o jornal da tarde, e aí estava falando assim que o mercado estava procurando desesperadamente babás, né, para trabalhar. Mas eu não estava olhando pelo trabalho, mas porque ofereceu um curso de babá. Falou assim, olha, no metrô Santa Cruz tem uma escola qualificada que dá cursos para babá. Eu falei assim, naquela hora eu falei assim, peraí, eu amo ser babá, é o que eu quero ser. Então, eu vou atrás desse curso. Aí eu peguei e liguei lá pro curso. Mais de 10 anos já de profissão, aí você foi atrás para estudar agora. Isso, só que é assim, doutora, toda babá, eu acho que é necessário ter o curso. Porque o curso te ensina postura, te ensina você saber e entrar das situações, porque assim, você está entrando numa família, eles têm o jeito deles, eles têm a postura deles, regras. E o curso, no entanto, o curso ensina tudo, como você se portar, o que pode falar, ensina o que é ser uma babá. Aí eu me matriculei nesse curso, doutora, foram 9 dias de curso, uma semana de curso. Doutora, quando eu saí desse curso, eu saí um monstro. Eu saí grande. A cabeça explodiu. Não! Eu falei assim, eu sou profissional na área e no curso mesmo eu falei assim, gente, falei para os professores, falei assim, é o que eu quero para minha vida é ser babá. E daí eu saí de lá já sabendo que dali para frente eu ia ter um futuro diferente. Nisso eu trabalhei, não deixei ela na mão, terminei de concluir que deu 4 anos e 11 meses, eu fiquei lá. Quando deu 4 anos e 11 meses, aí eu senti a necessidade que eu tinha que evoluir. Aí foi quando que eu tinha que, né? E já estava um tempo, tudo é conversado, jamais eu vou deixar na mão. E eu falei para ela assim, tá tudo bom, eu consegui, foi aqui que eu, né? Que minha vida começou a andar também, aprendi. Sim, só que agora eu preciso
de algo maior. Eu preciso, né, conhecer outros ares e eu já tinha um bom tempo na carteira. E isso conta muito, o tempo na carteira. Aí, doutor, eu fui numa agência. Quando eu cheguei nessa agência, que eles viram minha carteira, a dona da agência falou assim, que eu falei assim, eu preciso arrumar um emprego. A dona da agência falou assim, olha, você não vai sair daqui sem um emprego, eu vi que o seu perfil é top e eu já vou te falar, você é perfil para grandes famílias. Você agora, a partir de agora, eu vou te colocar em entrevistas grandes e na hora eu fiquei desesperada. Ó, eu choro porque eu lembro de tudo que eu passei. Na hora eu fiquei desesperada porque eu nunca tinha feito entrevista na minha vida. Sempre foi só indicação, boca a boca. Indicação, nunca tinha visto entrevista. Aí ela como é que você se preparou para essa entrevista? Não, aí escuta, eu não me preparei. Eu não. Aí ela falou assim, eu falei assim, olha, mas eu só tô com dinheiro da condução e tal. Ela falou assim, o almoço, enquanto você estiver aqui, você vai ter almoço, café da manhã, almoço, e se precisar o jantar, e você dá seu bilhete único, porque eu vou colocar a condução para você estar vindo até aqui. Porque você é o perfil que a gente precisa e é o perfil de grandes famílias. Dali eu já fiquei, meu Deus, uau! Aí quando foi daqui a pouco, ela falou assim, acabou de ligar uma família de um... na época ele é famoso, que ele é governador de São Paulo, não é o que eu trabalhei. Governador de São Paulo, famoso, que ainda está na mídia, e falou assim, e ela gostou do seu perfil e você vai agora na entrevista. Só que assim, tem algum problema? Vai você e mais 10 babás. Só que assim, o que me deixou mal nas entrevistas? Porque todas estavam de branco e eu estava de roupa normal, eu não tinha roupa branca para ir. Aí, né, tudo bem. Entramos na van e fomos até a casa, né, desse famoso. Quando chegou lá, tava uma fila, né, ficou às 9 e eu fui pro final da fila, porque eu tava sem uniforme. Aí eu achei muito chato, né? Vou falar uma coisa muito chato, que tem umas babás que elas se acham melhor do que as outras. E, meu, é trabalho, a gente tá para trabalhar, não tem que ser melhor do que as outras, né? E aí, na hora da e elas na fila, uma falando, contando a experiência da outra. Porque eu conheci o mundo, que eu fui para vários países, eu falo inglês, eu sou pedagoga, e eu não tinha nada disso. Eu só tinha um curso e vim da vila. Aí, elas foram fazendo a entrevista, tal, enfim. E me deixaram para mim ser a última, realmente. Eu fui a última da entrevista. Quando eu cheguei na sala, que o casal me viu, o cara se levantou e falou assim, quem é você? Meu, que energia é essa? Aí eu, energia? Ele falou assim, fala de você. Aí eu falei assim, eu vim na entrevista, eu trabalhei em vila. Quando eu saí de lá, da entrevista, a moça, né, que acompanha o pessoal da entrevista, falou assim, olha, eles gostaram de duas, e uma das duas, você. Ele gostou de você e de outra, e ele quer marcar outra entrevista com você. Mas se eu fosse você, eu não aceitava essa entrevista porque vai vir coisas melhores. Porque ele queria, na época, ele queria que morasse metade no Brasil e metade fora. Que eles são muito famosos e tem várias empresas, né? E na época eu era noiva, então tudo isso pesou, né? Aí tudo bem. Só sei que deu mais 2 dias eu indo na agência, aí um belo dia ligaram lá e a moça falou assim, olha, uma família muito famosa
acabou de ligar e me pediu uma babá e você é o perfil da babá. Eu vou mandar mais duas para não ficar chato, né? Mas eu tenho certeza que a vaga é sua. É você. Aí tudo bem, eu falei assim, eu vou. Né? Até então eu já vi como que era a entrevista e eu sempre fui eu. Eu nunca deixei de não ser eu, entendeu? Eu falei assim, olha, eu vou ser eu. Aí ainda eu falei pro patrão, tá vendo isso? Metade mulher, metade criança. Eu tenho 50% criança, 50% mulher. E é assim. Aí eu contei como que eu era como pessoa. Eu falei assim, olha, eu sou bem infantil, vocês vão perceber pelo meu jeito, tal. E eles falavam, é tudo isso que a gente quer. Criança é isso. Criança é energia. Criança é alegria. Criança é felicidade. E eu sinto isso em você. E aí, justo nesse dia dessa entrevista, a moça da agência colocou eu para ser a primeira. Aí eu comecei a tremer. Falei, você não tá fazendo isso comigo, cara. Ela falou, olha, ela falou que quer que você seja a primeira. Até então me colocou no escritório, que tinha câmera por todo lado. Aí ela olhou para mim assim e só falou isso, me fale de você. Aí eu comecei a falar, ela começou a anotar tudo que eu falava. Quando ela acabou de anotar, ela falou assim, quantas pessoas tem lá? Aí, quantas babás tem lá para ser entrevistada? Aí a moça da agência falou, tem mais duas. Ela falou assim, pode dispensar essas babás porque eu já vou ficar com ela. É ela que eu quero. Eu nem quero fazer entrevista com outras. Aí como é que é? Aí quando eu saí, a moça falou assim, olha, talvez você não vai entender, é uma família muito famosa, só que é assim, vai, ela gostou muito de você, ela conversou comigo, falou que é você que ela quer que cuide dos dois meninos dela, e ela quer que você... ela já te contratou, vai, fica um ano, só de você ter o nome deles na carteira, você nunca mais vai ficar desempregada. Falei assim, mas não é isso que eu quero. Eu quero ir para trabalhar, e outra, eu não sou de pular em galho em galho. Aí ela pegou, conversou comigo, a moça da agência, eu aceitei. Nessa casa eu fiquei 4 anos e 11 meses. Que até então eu não podia... Era 2 celulares, né? O meu eu não podia usar, porque eu ia em muita festa famosa. Eu vivia com a alta sociedade. E como eles são políticos, eu não podia expor. Sabe assim, não podia expor nada. Totalmente discreta. E assim, eu trabalhei 4 anos e 11 meses para essa família. E um belo dia eu tive um problema pessoal, porque eu sumi de tudo e de todos. Eu sumi durante 4 anos e 11 meses que eu trabalhei lá. Durante 4 anos e 11 meses ninguém soube de mim. Porque eu trabalhava de segunda a sexta que eu dormia, sábado e domingo. Eu chegava, eu dormia. Aí chegava na segunda-feira, eu ia trabalhar de novo e nisso eu sumi. Só que um dia, quando eu apareci, eu soube umas coisas desagradáveis que aconteceu e que mexeu muito com o meu psicológico e eu pedi para ser mandada embora. Aí eu cheguei lá em pânico, chorando, e falei, me manda embora. E os patrões, sem entender, eu falei assim, olha, eu tô com um problema pessoal, teria como você me mandar embora? Ele olhou para minha cara e falou, nunca, jamais, jamais eu vou fazer isso. E outra, você quer 2 meses de férias? Quantos meses você quer ficar em casa? Se você quiser ficar 5, 6 meses, eu te deixo em casa, pagando seu salário por mês. Mas se despedir, eu não vou te despedir. Você é uma ótima funcionária, você nunca deu trabalho, meus filhos amam você. E até então ele começou a falar minhas qualidades, que até então eu não sabia que eu tinha aquelas qualidades. Ele e ela. E até então eu falei assim, não, doutor, muito obrigado, eu agradeço. Eu só peço para o senhor que faça uma carta de referência para mim, porque eu vou precisar da referência. Eu acho que já deu meu tempo com vocês, estou saindo daqui limpa, foram 4 anos e 11 meses que eu sei que eu trabalhei correto.
E ele falava, mas eu não posso aceitar. Não tem Ele como, queria tem que ter deixar uma você sair. justificativa. É, mas aí ele viu que eu estava muito debilitada, que eu comecei a chorar muito. Precisava de Aí um ele falou tempo, assim, né? é, ele falou assim, tudo bem, eu vou te fazer sua carta, tudo direitinho, mas vai estar em aberto. A hora que você quiser voltar, você liga pra gente, que o serviço pode estar trabalhando quem for com a gente, mas o serviço é seu. Eu quero acreditar que você tirou umas férias, mas você vai voltar. Uhum. Aí, tudo bem. Pegou e fez tudo direitinho. Aí ele fez uma carta Referência. de referência. Quando eu fui ler essa carta, eu acho que, olha, para você ter a base, eu tirei 50 cópias dessa carta de referência. 50. Porque ele falou, olha, qualidades que eu não sabia que eu tinha. E falou que eu era educada, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tinha sido a melhor pessoa que trabalhou na casa dele, e no final ele ainda escreveu assim: está saindo contra a nossa vontade. Não estamos aceitando a Pra saída dela. ficar bem Ele mesmo, claro, né? ele deixou bem claro que eu estava saindo porque eu queria e que ele não estava aceitando minha saída. Uhum. Mas aí, tudo bem. Depois disso, eu fui fazer uns tours, né? Até então, eu falei assim, agora eu quero me conhecer como babá. Fiz uns bicos durante São Paulo, e aí eu vi que realmente eu era muito profissional, Aí você que era uma ficou coisa que eu trabalhando gostava. de avulso. Fazendo bico, é. A Uhum. família me chamava, eu ia, só que aí a família queria me contratar. Aí eu ficava em pânico, porque eu falava, gente, eu não quero, não posso trabalhar. E toda casa que eu fazia bico, falava assim, você está trabalhando para quem? Não tô. Agora para gente. Aí eu falava, não. Então eu nem andava com a minha carteira, nem andava com meus documentos, porque era dar. Aí agora vai entrar a história. Sabia que eu ia ser contratada. Aí tudo bem. Fiz isso uns 4, 5 meses, só que aí veio a necessidade de ter um fixo. E aí, nisso, todo dia, as agências me ligando, me mandando mensagem, querendo me mandar entrevista, entrevista, entrevista. Eu falava não, não, não. Aí, um belo dia, eu aceitei. Uma moça me ligou, foi até do Facebook. Falou assim: olha, eu sou dona de uma agência, e assim, eu não vou expor muito, mas eu vou te falar, eu tenho uma vaga que eu já mandei milhares de babá e essa vaga já está arquivada, porque não existe babá no perfil dessa família. Você quer fazer uma entrevista? Eu falei para ela assim: olha, eu vou fazer a entrevista, só que eu não vou ficar nesse trabalho. Porque se você diz que mandou milhares de babá e eles não ficaram, como assim? Tem Será alguma que as pessoas coisa saem para errada, brincar? né? É. Aí Mas ela pegou e por que falou assim você não para. estava querendo trabalhar fixo antes? Porque eu queria me conhecer como babá, Ah, eu queria ver como que estava o meu. Como que eu entendi. estava Você queria esse tempo. no mercado. Eu queria saber como que eu estava no mercado para trabalhar para várias famílias, porque cada casa é sua doutrina, cada pessoa tem seu jeito, para mim me enquadrar no perfil. Uhum. Aí, tudo bem. Ela pegou e me falou assim: olha, já liguei pro rapaz, pro senhor lá, e a sua entrevista está marcada para domingo, X hora. Que eu moro num lugar, era muito longe. Eu só sei que na época, eu e meu ex-marido, a gente saiu de casa, era umas 5 horas da manhã, Nossa. para tal horário que eles pediram. Uhum. Quando a gente chegamos lá, que o porteiro, peraí, licença, o porteiro anunciou que eu estava lá, eles mandaram eu esperar na portaria. Eu só sei que eu esperei mais de 2 horas e nada desse casal vir. Aí eu peguei, levantei e falei assim, liguei para a moça da agência e falei, sinto muito, tô indo embora. Nossa. Aí a moça da agência falou, não, não. Aí o que que eles fizeram? Eles, depois que eu soube que eles estavam em casa, eles estavam ligando para minha referência
puxando minha ficha São Paulo todo, enquanto eu estava lá esperando. Aí o que eles fizeram? Para não ficar chato, eles deram a volta, pegaram o carro e, tipo, fizeram com que estava entrando para mim sentir que eles tinham saído e estavam chegando. Mas não. Depois eu soube que eles estavam lá puxando a minha ficha, que é certo. É o correto. Sim. Eu ia entrar numa família e ia cuidar da vida. Uhum. Aí, quando eu entrei, que eu fui fazer a entrevista, que eu já estava um pouco meia mal-humorada, que eu não ia ficar mesmo, eu falei, que eu falar tá ganho. Aí os dois sentou na minha frente e começou. Ele só falou, me fale de você. Aí eu falei, eu sou a boa, eu sou o máximo, eu faço o que eu gosto. Se você me contratar, você nunca vai se arrepender na sua vida, porque eu sou profissional. E fui falando, só me enaltecendo, só me enaltecendo. Aí, um dado momento, ele falou assim, peraí, até agora, eu tô vendo você só contando, falando suas qualidades, contando, como se diz? Não, vantagem não. Ele falou, até então, eu tô vendo só suas qualidades. Uhum. E aí, você não tem defeito? Aí eu falei, aí que tá, doutor. Eu tenho meus defeitos, mas sou humilde também em saber corrigir. E cabe o patrão perceber o meu defeito para me corrigir. E eu já vou adiantar para o senhor. Eu não saio de casa para brincar. Eu saio para trabalhar. Naquela hora ele bateu na mesa e falou, tá contratada. Aí quando ele bateu na mesa e levantou e falou, tá contratada, eu falei, não. Não, não, não. Eu não vou trabalhar para vocês. Aí ele pegou e falou assim, como assim? Eu falei assim, eu só vim fazer a entrevista. Eu não vou trabalhar para o senhor. Aí ela olhou assim para ele e falou, eu não estou entendendo. Ele falou, eu que estou? Você vem fazer uma entrevista, você é contratada e você fala que não quer. Aí eu falei assim, senhor, deixa eu descer, deixa eu ir embora, conversa com a agência e, sabe assim, eu não quero, não vou trabalhar para você. Eu sinto muito, eu vim fazer a entrevista porque eu queria saber fazer mesmo, né? Mas eu não falei que eu sabia que era uma família difícil, tá. Aí peguei e fui embora. Quando eu tô descendo no elevador, a moça da agência me ligou. Você é louca? O que você tá fazendo? O casal tá lá em pânico, que te adorou, que te contratou e você não aceitou. Aí eu peguei e falei para ela, fique em paz. Se ele contratou, se ele já fez entrevista com milhões de babás e nenhuma ficou, será que elas saem para brincar? Não, eu quero outras entrevistas. Peguei e fui embora. Só sei que eu fui embora, ainda meu ex-marido estava me esperando, eu contei para ele, ele falou assim, ele também ficou sem entender, e quando fui para casa, que até então eu tinha muita entrevista para fazer, porque as agências me colocou em muitas entrevistas. Em cima. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu tô lá em casa, cedinho, o telefone tocou, um número desconhecido. Aí eu atendi, aí falou assim, alô, Vivi? Falei, pois não. Vivi, é o fulano que você fez entrevista no sábado. Falei, ô senhor, tudo bem? Ele falou assim, Vivi, eu tô ligando porque eu quero conversar com você. Aí ele falou assim, olha, minha mulher é muito difícil. Ela não gosta de ninguém. Nenhuma babá que fez entrevista, ela se interessou. Só que eu tô tendo um sério problema. Ela se apaixonou por você e ela falou que você é a babá que ela quer sair para trabalhar e quer que os meus filhos sejam cuidados por você. Aí naquela hora eu falei assim, mas senhor, o senhor não está entendendo, eu não vou trabalhar para você. Ele falou, pelo amor de Deus, me tira desse problema. O que eu posso fazer para você estar indo fazer um teste com a gente? Doutor, eu estou falando isso porque até então eu não sabia que a minha vida ia mudar. Daí minha vida começou a mudar. Aí eu peguei e aí na hora eu falei, espera aí um pouquinho. Foi questão de 2 segundos, o celular pitou uma mensagem. Milena, eu só sei que eu li assim. Olá, Vivi, eu sou fulana de tal. Vivi, eu aprendi uma coisa com a minha mãe.
que quando a gente quer algo, a gente tem que lutar. E eu tô lutando por uma coisa que eu quero. Eu vi em você a babá que eu quero que cuide dos meus filhos. Por favor, venha trabalhar conosco. Eu te garanto que você vai ser muito feliz com a gente. E isso estava na mensagem. E você não vai se arrepender. Faça um teste. Aí naquela hora eu já catei a mensagem, mandei para o meu noivo, aí ele já me retornou. Como assim? Eles estão implorando o seu serviço. Você vai sim. Aí eu peguei, retornei a ligação e falei assim, olha, eu vou fazer o teste. E nisso, doutor, eles estavam tendo um grande problema porque a menina e o menino, eles estranhavam todo mundo. A menininha tinha, na época, 6 meses e não parava ninguém porque a menina estranhava todo mundo e chorava. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem. Fui fazer o teste no sábado, ele pediu que eu levasse todos os meus documentos, eu levei e entreguei na mão dele, porque eu sou uma pessoa estranha e estava na casa da pessoa, né? Aí foi quando eu estava lá, tal, aí a neném acordou. Ela falou assim, olha, eu não vou no quarto com você, porque ela vai me ver e aí não vai te aceitar. Aham. Assim que aí a secretária, a câmera lá mostrou que a neném acordou, e nisso ela falou, agora você entra no quarto. Aí eu peguei, entrei, doutora, eu me lembro como hoje, eu olhei assim no berço, cumprimentei ela, ela olhou para mim, eu coloquei o dedo dentro do berço. Na hora que eu coloquei o dedo, ela veio e puxou a minha mão e sorriu. Ela nunca chorou comigo. Naquela hora, ela mostrou aceitação. Aí nisso eu já catei ela, conversei com ela, coloquei ela no trocador, troquei a fralda, isso o pai e a mãe assistindo pela câmera. Sem Encantado. acreditar. Nisso, um menino que tinha na época 3 anos veio me agarrando, achando que eu era uma babá maravilhosa. E assim, quando eu fiz a entrevista, eu perguntei para eles, que time vocês torcem? Aí eles falaram, Corinthians. Aí eu fui na... Olha o que é o significativo. Eu fui antes de ir no serviço, passei numa loja, comprei um squeeze de R$ 1 na loja de R$ 1 do Corinthians, coloquei no papel de presente e quando eu fui trabalhar, eu levei para o menino e falei assim, sabe onde eu moro? Ele falou, eu não sei. Eu falei, eu moro do lado do estádio do Corinthians. Aí ele, que legal, que o menino também não gostava, não se apegava a ninguém. Aí eu falei assim, e você acredita que eu estava passando lá e o jogador mandou eu dar um presente para você? Aí ele olhou para mim e falou, o jogador? Eu falei, é. Aí eu peguei e dei o pacote. Eu só sei que o menino dormia e acordava com... Não, conquistei. O menino dormia e acordava com o squeeze na mão. E aí começou... Aí nisso, ele pegou e falou para mim assim, olha, você passou no teste, nem preciso falar. Mas assim, eu preciso que você fique aqui até tal hora, na segunda-feira, porque vai vir uma pessoa falar com você. Aí eu falei, tudo bem, né? Eu já estava tranquila. Foi um final de semana maravilhoso. O menino não saía do meu pé e a menina só queria eu. Quando foi na segunda-feira, foi o rapaz da Federal lá fazer meu aí ele falou assim, olha, vai vir um rapaz conversar com você. Aí foi quando o rapaz veio conversar comigo e ele fez o meu passaporte. Eu já tinha, naquele final de semana, ele já tinha me contratado, já tinha registrado a minha carteira. Tava com as crianças, tudo bem, os patrão apaixonados por mim, deixa rolar. Só que eu tinha um sonho, doutor. O sonho da minha vida era conhecer a Disney. Eu não tinha outro sonho na minha vida. E eu falava, se um dia eu vou na Disney, eu posso morrer no outro dia, porque é o meu único sonho. Aí um belo dia ele chegou assim e falou assim, você pode se preparar, porque eu já estou programando a nossa viagem e você vai viajar junto.
Aí ele chegou em mim e falou assim, você já ouviu falar na Disney? Eu, como é que é? Ele falou assim, nós vamos pra Disney ficar 15 dias lá e você vai junto. Nossa. Na hora eu me tranquei. Mas assim, eu esperei até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu quebrei cama, eu quebrei tudo. Falei pra todo mundo, eu vou pra Disney, pra Disney. Tanta emoção. Aí passou. Aí no serviço, o patrão falando de Disney, eu, tá. Aí um belo dia, eu cheguei, o patrão falou assim, Vivi, senta aqui. Eu vou ligar a televisão para te mostrar o que é a Disney, porque eu acho que você não tem noção e eu tô sentindo que você tá triste. Mal sabia ele, era eu incorporando o meu profissional, porque em casa eu Disfarçando. quebrava tudo, mas no serviço eu. Aí foi quando nós assistimos, que na hora que eu vi a Disney, eu falei, meu Deus, era meu único sonho. Mas enfim, eu sabia que eu tinha que ser profissional e eu tentei ser profissional até o fim. Eu não era em casa com as pessoas, mas no serviço eu fui. Só Ficou que com essa quando a família gente quanto tempo? fiquei agora 5 anos, 6 anos, 6 Foi com anos. eles que você viajou tantas vezes para Eu Disney? fui 11 vezes para Disney. Só que é assim, doutora, quando eu cheguei a primeira vez na Disney, eu tive surto de emoção. A gente foi para Miami e eu já comecei a chorar. Nós entramos numa loja de conveniência para tomar um café. E aí, quando apareceu a Disney na televisão, eu já comecei a sentir um mal-estar, uma coisa, eu já comecei a não falar coisa com coisa. Aí eu me lembro que eu cheguei nele e nela e falei, vem aqui. Aí eu abracei os dois e até então eu comecei a chorar. Aí eles, o que foi? Você tá passando mal? Eu falei assim, olha, por muitos dias eu escondi de vocês, mas eu nunca tive sonho e meu único sonho era ir para Disney. A gente ia, eles iam fazer compra em Miami, nós ia ficar uma semana na Disney. Ele falou assim, então já que é o seu sonho, amanhã às 8 horas da manhã você vai estar entrando no parque. Doutora, ele falou assim, e nós vamos de carro agora, nós vamos para casa, pegar as malas, nós vamos agora pro hotel, e do hotel nós vamos embora, porque amanhã o seu sonho vai ser realizado. Doutora, eu só sei que eu não dormi à noite, não comi, que quando eu cheguei no parque, que Ansiedade. na hora que eu entrei, você já foi para Disney? Já. Qualquer Não tem aquela. pessoa fica Não, emocionada, doutora, é na hora deslumbrante, né? que eu entrei naquela rua, que eu fui andando, que eu vi o castelo, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu tive surto de emoção. Eu pulava, gritava e chorava e falava, eu tô na Disney, eu tô na Disney! E gritava e saía pulando, pulando. Sorte que eu levei uma camiseta, porque molhou tudo. Só que aí, qual foi a preocupação? Eu não parava de chorar. Eu chorava, assim, de... Aí foi quando eles me levaram lá aí eles me levaram e falou assim, ela tá com o psicológico dela abalado, ela tá tendo surto de emoção. Até então eu nunca tinha sentido emoção na minha vida. E aí só sei que eu tomei injeção na veia, tomei Nossa, remédio debaixo da língua e não parava. E não meu parava. Deus do céu. Não parava. Resultado, meu sonho foi realizado. Eu vou falar uma coisa para a senhora, não só esse. Junto com o meu patrão, ele me fez muitas surpresas. Um belo dia ele comprou o café da manhã no topo do castelo para mim, Nossa, coisa que eu nunca imaginei. Eu fiz um tour de motorhome pelos Estados Unidos, conheci Filadélfia, conheci os Estados Unidos em peso, num tour de motorhome, que conheci Nova legal. York, que era meu sonho, andei de limusine em Nova York, que mais? Fiz caminhada no Central Park, acordava de manhã para fazer caminhada no Central Park, tudo coisas que eu via em filme,
E outra coisa também que era o meu sonho de vida, era andar no táxi amarelo. Meu patrão falou, você vai andar no táxi amarelo até cansar, porque já que era seu sonho, então vamos aproveitar. Nem alugava carro e nós ficava de cima para baixo para táxi amarelo. Então é isso. O que eu posso falar para a senhora? É bonito? É bonito, é gostoso tudo que eu vivi. Só que nisso também entra o meu profissionalismo. Tudo isso eu consegui por mérito, porque eu trabalhei certo, eu cuidei dos filhos certo, eu sempre fui pontual. E quando eu saí, ele falou para mim chorando, com lágrimas nos olhos, falou assim, o que eu vou fazer? Eu não vou ter mais seu sorriso. Vivi, são 6 anos que eu acordo com seu sorriso. Você dorme e acorda bem-humorada. Eu nunca te vi reclamar. Eu não sei de problema seu, porque meus problemas eu resolvi em casa. No serviço, eu era outra personagem, entendeu? E ele falou assim, vai ser difícil. E foi outro patrão que deixou em aberto. Você vai, mas se você quiser voltar, as portas estão abertas. Mas eu falei assim, sinto muito, mas mais uma vez eu estou precisando voar, porque eu vi que eu tinha um sonho também e para mim conseguir esse meu sonho eu tinha que trabalhar em outros serviços, né, para até conseguir meu ideal. Só que o que eu posso falar... Então, foi a família que era a família difícil, né, que você tinha falado. E eu fiquei 6 anos. 6 anos com eles. É assim. E hoje eu posso falar para você com todas as palavras. Eu estou no topo da carreira. Hoje eu cheguei aonde eu queria chegar. Hoje eu estou trabalhando por uma pessoa que eu jamais imaginei na minha vida. Eu trabalho para americano. Eu cuido de crianças americanas. E eu vou te contar o desafio. A agência me mandou para essa vaga e foi outra vaga que eu falei para o patrão que eu não ia trabalhar e ele falou assim, pois eu vou ligar para as agências e vou falar que você está contratado porque é você que eu quero que cuide dos meus filhos. Eu fiquei sabendo que ele fez entrevista com muitas babás porque ele é americano e as crianças são americanas e falam, né, inglês. E na entrevista... quando eu fiz a entrevista com ele, que eu fui lá, ele me ligou, ele pediu para o Uber me buscar. E aí, doutora, eu me lembro que eu estava de máscara, que era a época da pandemia, e até então ele não tinha me visto. E estava de roupa branca. E aí, quando a gente chegou, né, ele foi me mostrando. Olha, aqui é onde as crianças vão brincar, aqui é o playground. Eu falei, eu não estou entendendo. Eu não vou trabalhar para ele, sabe assim? Ele falando e eu... Aí, um dado momento, eu falei para ele assim, nossa senhor, que falta de educação. Eu tô falando com você de máscara. Desculpa. Aí eu tirei a máscara e ainda brinquei. X! E sorri. Na hora que eu sorri para ele, ele é loiro, eu vi quando ele ficou vermelho. Naquela hora eu senti, eu fui contratada. Aí a gente entrou no apartamento, ele falou, me fale de você, seja você. Eu entrei nas minhas redes sociais, mostrei meu jeito espontâneo, mostrei meu jeito, porque não tem que esconder nada. Eu não vou viver um personagem e deixar de ser eu para, né, serviço é serviço, mas eu tenho que ser eu. E aí ele viu, e viu tudo aquilo, e ele falou assim... uma coisa que ele falou que me marcou muito. Ele falou assim, olha, eu nunca conheci uma pessoa com uma energia igual a sua. Sua energia é contagiante. Ele falou bem puxado ainda para o inglês. Sua energia é contagiante. Aí ele pegou e falou assim, você já está contratada, dia 17 de janeiro as crianças vêm para o Brasil e é você que eu quero que cuide dos meus filhos. Aí eu falei para ele assim, mas... eles falam, ele falou, eles falam inglês. Aí eu vi que era um desafio, porque eu não manjo nada de inglês. Eu falei, Aí eu falei assim, mas senhor, eu não sei nada de inglês. Aí ele pegou e falou assim, não tem problema.
vai dar tudo certo e você vai ensinar a sua língua para meus filhos e vai dar tudo certo. Durante um mês foi um desafio, né? Porque eu não entendi a língua das crianças. Durante um mês, não, minto. Durante 15 dias. Eu não entendia eles não me entendiam. Eu, com o Google Tradutor, fui pegando as Nossa. palavras-chave, tipo mamadeira, água, banho, papapá, papapá. Então, essas coisas eu sabia. Aí, conforme foi passando os 15 dias, eles começaram já a me ver como alguém, né, próximo de casa. Aí, voltando, quando eu comecei a trabalhar no primeiro dia, eu vim de casa, né? Então eu fui com uma blusa amarela, de brinco amarelo e fui toda colorida, porque eu sou colorida. E aí, quando ele foi falar comigo, ele pegou e falou assim: eu gostei muito da forma que você veio vestida hoje. É sua identidade. Você é colorida. Eu quero que você trabalhe da mesma forma que você veio vestida hoje. Eu quero que meus filhos vejam cores em você. Eu vou comprar roupas para você. Eu não quero que você use branco. E eu não quero que você se vista como babá, até mesmo porque eu não quero que meus filhos te vejam como babá. Eu quero que eles te vejam como uma pessoa próxima na vida deles. Aí ele mandou a secretária, comprou um montão de roupa para mim. Nossa. Resultado, hoje eu não uso branco. A autoestima fica lá em cima, porque não, lógico, usa branco é o uniforme. Mas assim, eu não ligo de usar. Mas ele gosta que eu ande arrumada, que eu fique bonita perante as crianças. E eu não uso uniforme. Isso foi uma coisa também que eu gostei bastante. E é E isso. E eu já vou você fazer tá com um essa ano agora. família desde quando? Vou fazer um ano agora, dia 17 de janeiro. Ah, tá. Então foi em É, janeiro desse ano que você entrou lá. sim, eu trabalho 15 dias e folgo 15 dias. Eu não viajei com ele ainda, porque o meu visto era de trabalho, ele trocou para turista. Então, por causa da pandemia, tá demorado. E minha entrevista, nós já tinha viagem agora para viajar, nós ia para um montão de lugar agora em dezembro. Ah, Eu ia passar o ano novo no Aspen. hum, Só que aí, o que acontece? A entrevista no consulado vai ser para o dia 16 de fevereiro. Mas assim que eu fizer a entrevista, a gente já tem viagem, porque ele é divorciado e as crianças ficam 15 dias no Brasil e 15 dias no Texas. E ele quer que eu vá junto com ele buscar e levar as crianças. entendi. Entendeu? Uhum. Então, eu vou viajar praticamente bastante para o Texas. E ele já falou que a gente já está com viagens marcadas. E que com certeza nós vamos para a Disney. De Porque ele vai novo. querer que eu vá para a Disney. E é isso, então eu estou esperando isso acontecer e eu vou falar para você, tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu agradeço primeiramente a Deus, primeiramente a fazer o que eu gosto, Uhum. né? E assim, simplesmente eu vejo umas babás que, eu sou babá. Tudo bem, você é babá? Eu fui aquela babá que, tipo assim, eu tô na casa, se tem uma louça suja, eu vou lá e lavo. Eu tiro bagunça, eu tiro roupa do varal. Porque assim, trabalho outras pessoas e não custa nada a gente ter uma, né? Ajudar uns aos outros. Quatro Colaboração, mãos, né? Trabalho em equipe. eu sempre colaborei e eu não sabia que os patrão observavam isso. Eu nunca percebi. Porque isso é de mim. As crianças estão na escola. Eu vou ficar fazendo o quê? Então eu ia ajudar nas coisas da casa. É isso que eu ia Entendeu? te E isso. perguntar agora. O que que você acha que te diferenciou como uma Isso. babá que chamou tanta atenção dos contratantes, uma babá, como eu te falei nos bastidores, né? Uma babá RVR, que é aquela babá Isso. que é reconhecida
valorizada e respeitada, que com certeza eles te respeitavam, eles te Muito, admiravam e com sim. certeza aí te pagavam um salário mais diferenciado por isso, porque Sim. viam valor em você e Sim. reconheciam o seu valor. Então você é uma babá RVR e uma babá de alto padrão. Então o que que você Doutor, acha, na sua visão, que te diferencia das demais babás? O que que você fez é, que te diferenciou? sim. Doutora, não cortando, nesse serviço que eu tô, o que eu ia pedir para ele, para me ganhar em um mês de trabalho, ele falou, eu te pago em 15 dias. Então já deu para ver que daí ele já viu o meu valor, não é? Sim, E respondendo a sua pergunta, primeira coisa, bom humor. Bom humor é tudo. sim, Criança é energia. Criança é felicidade. Criança é você ser alegria. ridícula, porque o que você é ridículo para os adultos, para a criança você é engraçada, não é verdade? Sim. Criança quer que você senta com eles se sentem o máximo quando você senta para conversar de igual para igual, para falar besteira, para escutar as coisas que eles querem falar. É isso que faz você ter a segurança das crianças, Uhum. não é verdade? E eu sou Atenciosa, daquela, né? Carinhosa. doutora, muito. Eu beijo, eu abraço, porque assim, na ausência dos pais, quem eles têm? É a babá. Uhum. Então eu beijo. Eu falei pro meu patrão, o senhor não estranhe você chegar, o som estiver ligado e a gente tá dançando. E Brincar foi muito, incrível né? que as crianças, mesmo falando inglês, ele colocou as crianças na escola e a escola pediu um vídeo para saber a interatividade das crianças. Uhum. E aí ele falou assim, por favor, me ajuda, porque você fica mais tempo e eu preciso saber interatividade. E o que que eu fazia? Eu ia no espelho e ele não sabia disso. Tudo que eu fiz, meu patrão não sabia das coisas que eu fazia com as crianças. Ou melhor, sabe porque tem câmera, né? Então, ele via pelas câmeras. Então, eu ligava o celular no Galinha Pintadinha, meu pintinho amarelinho, e falava, agora é hora de dança, vamos se preparar. Aí eles se preparavam, aí eu ficava, meu pintinho amarelinho, fazendo a coreografia do pintinho. Todo dia eu fazia. E eu não mudava de música porque eu falei assim, eu não quero atrapalhar a cabeça deles. Eu quero meu pintinho amarelinho. Aí ficava, cabe aqui na minha mão e eu dançava e eles achavam engraçadinho. Aí um belo dia eu estava dando almoço para os dois, né? E aí eu falei assim, comecei a cantar o pintinho amarelinho. Na hora que eu comecei a cantar, meu pintinho amarelinho, aí o menino, cabe aqui na minha mão. Aí o menino do cadeirão começou a dançar. Aí eu, disfarçadamente, catei o meu celular e comecei a cantar. Meu pintinho amarelinho e eu cantando e os dois dançando. Na hora eu peguei e mandei pro patrão. Na hora que o patrão viu aquilo, eu acho que foi uma das maiores emoções da vida dele. Ele ficou tão... Ele falou, jamais imaginei isso na minha vida. Ele viu o menino dançar a coreografia do pintinho amarelinho todinho. E nisso eu comecei a treinar. Eu dava água, é, ele falava né, água em inglês, Uhum. aí eu falava assim, é a água que você quer? Aí ele não sabia. Aí eu mostrava o copo e falava, água. Aí, tudo bem. Aí de Igual novo, água, água, quando a gente tá com um bebezinho, né? Que a gente começa a ensinar as e palavras para um bebê, no foi. caso seria parecido. Aí, quando eles começaram a ver que queria água, eles mesmos começaram a falar água, e aí eu vi que as coisas começaram a dar certo. A criança aprende Ah, muito rápido. doutora, mas a primeira coisa que eles aprenderam foi Vivi. Vivi. Eu nem chamava meu nome muito, e um dia ele estava lá, Vivi, não sei o que, Vivi, e Vivi, falou meu nome. Aí meu patrão falou assim, não é certo, eles estão falando Vivi e não falou papai primeiro. Nossa, Eu falei,
Não. Aí eu falei, fica tranquilo que você vai ter uma surpresa. Só que ele não sabia que eu comecei a treinar as crianças todo dia. Eu catava os brinquedos, catava as coisas na casa e comecei a treinar as crianças em tudo, sabe? Então as crianças comigo começou a aprender bastante palavras, mas não falava com o pai. Com o pai falava inglês e comigo começou a falar em português. Aí um belo dia eu tava dando almoço pros dois, aí eu falei assim, vamos chamar o papai? Os dois falaram junto, papai. Eu falei, o quê? Aí eu comecei a gritar, que eu fiquei tão emocionada, porque eles viram, né? Eu sou muito emotiva, sou muito transparente. Eu falei, vocês falaram papai, fala papai. Eu fiquei, aí eles ficaram, papai, 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 papai. Eu catei. Quando estavam falando papai certinho, eu catei, gravei e o patrão trabalhando, eu só mandei o áudio. Graças. Imagina o estado desse homem. Nossa. Ele estando trabalhando pela primeira vez, ele ouviu os dois meninos chamando ele de papai pelo celular. E quando Aí ele eles chegou. estão lá no Texas, aí eles têm uma babá lá também? Olha, eu não sei, eu sei que eles estudam lá, eles têm escola, a mesma escola aqui, eles estudam lá. Ah, mas deve ter, né? Devem ter babá. Só que assim, doutora, se eles têm uma babá lá, a babá é diferente, porque eles chegam com tanta saudade de mim, olha, é inacreditável quando os dois me veem. É saudade mesmo. No entanto, eles estão lá, eu gravo vídeo. Porque assim, o pai tem o call com eles na terça, na quinta e no domingo. E aí, doutora, eu gravo um vídeo da minha casa falando com eles, para eles não se sentir Abandonado. tipo assim, abandonado, Então, ontem mesmo eu mandei. Eu falo, oi, Tom, né? Oi, tal, tudo bem? E aí, a Bibi tá com saudade, mando beijo, eu fico falando, cadê vocês, menino? Sabe assim? Tipo o linguajar que a gente tem. Aí, um belo dia, eu não mandei o vídeo, né? Aí, meu patrão pegou e me mandou uma mensagem e falou que eles estavam perguntando de mim, porque eles estavam sentindo porque eu não mandei o vídeo. E nesse mesmo meio termo, como eu disse que eu não falo inglês, eu peguei no Google Tradutor, tipo assim, eu te amo, amo você, tô com saudade, tudo em inglês. Então, nos meus vídeos, eu falava inglês e português. Falava, I love you, eu te amo, sabe? I miss you, que saudade de vocês. Então, eu peguei a folha e escrevi as palavras mais importantes e comecei a falar com eles, porque sempre eu falava no inglês e falava no português. Hoje eu não preciso mais falar no inglês com eles, porque eles entendem tudo que eu falo e eles no inglês, eu entendo tudo que eles falam, doutora. Eles estão falando inglês entre eles e eu estou entendendo tudo que eles estão falando. Então o que eu estava te perguntando sobre o seu diferencial. Então a gente percebe assim que você consegue, você brinca muito, você falou da sua individualidade, da sua responsabilidade dentro do ambiente de trabalho. Em casa você tem uma postura, mas no ambiente de trabalho você tem doutora, outra postura. Eu nunca faltei, olha, Deus é minha testemunha. Eu nunca faltei em serviço nenhum. Eu nunca faltei. Né, de não faltar ao trabalho. Os patrões ficam seguros, nem para ir no médico, ir no médico, eu ia nas férias quando tinha, sabe assim? E outra coisa, doutora, graças a Deus, eu sempre fui muito saudável. O único problema que eu tinha uma vez na vida, no entanto, meus patrões me chamavam de trator, porque todos os funcionários ficavam faltando para ir no médico e eu nunca ia. A única coisa que eu tinha uma vez ou outra, que é muito rara, era dor de cabeça. Eu nunca fiquei doente em serviço. Esse curso que você fez de babá também te abriu algumas portas, né? E o contato com essa agência também, tem que ter. Né? Olha, doutora, toda babá precisa ter o curso de babá, porque é o que eu falei para você, né, para a senhora? Você, né, que você é tão nova, dar uma certa postura, porque ensina você, né, se comportar. Rico é difícil
diferente da gente, eles têm o jeito deles, eles não gostam de pessoa entrona, sabe assim? Sim. Para você conversar com eles tem a hora certa. É, eles trabalham muito, a vida deles é muito ocupada, então é aquilo. As crianças estão na sua mão mesmo, então você que tem que, né? Mas assim, nunca dê remédio por minha cabeça, tudo que se passa, quando acaba o expediente, ou eu escrevo por mensagem pro pai, sempre foi assim, Tipo um ou se não, eu relatório, falava, né? sim, eu perguntava, vocês têm um tempinho para conversar comigo? Sim. Então, eles ficavam por dentro da rotina de tudo das crianças, porque eu falo tudo. Se eu percebo uma coisa diferente, eu falo. Que nem o menino que eu trabalhava. Ele estava triste porque os meninos estavam com bullying com ele, coisa que eles não falam pro pai, eles falam pra babá, entendeu? Então eu falava, observa isso, observa aquilo. E é aquilo. As crianças têm a babá como amiga, né? É. A O babá é amiga. vínculo, né? Muito forte. A babá é amiga. Então, e eu faço justa a essa amizade, doutora. Eu mostro para eles que eu sou amiga mesmo, me conta um segredo que eu não vou contar para ninguém. Lógico que se eu vejo que é uma coisa séria, eu conto pro pai, que os pais também vão ser discretos, né? Mas assim, que me conte segredo, que me tenha como amiga. E outra coisa também que emocionou muito, eu falo muito eu te amo, eu amo vocês. E a mesma coisa eles falam para mim. Porque é recíproco, né? É. Eles falam que estão com saudade. Vivi, saudade, que tá com saudade de mim. Me abraça, me beija. Eles estão lá longe, eu começo a gritar, quero beijo, cadê meu beijo? Vem os dois cotoquinhos correndo para me abraçar e me beijar. Então são coisas que dinheiro não paga. E eu percebi que o patrão está muito satisfeito com o meu trabalho. Ele me achou profissional mesmo e ele está muito satisfeito, que ele falou assim, que ele quer ter mais filhos para me cuidar. E que eu só vou sair da casa dele quando eu aposentar, e mesmo assim ele quer que eu continue trabalhando. Porque ele quer ter mais filhos. E ele falou que né? ele falou para mim que ele quer que eu seja a babá que cria os filhos dele. Eu fico feliz numa parte, fico triste no outra, porque a idade chega, as doenças também, mas enquanto eu estiver saudável, né, doutora? Eu preciso do trabalho. E com ele eu quero me aposentar. Eu peço a Deus todos os dias que esse seja meu último serviço, doutora. Eu acredito que eu cheguei no topo da carreira. Em tudo. Coisa boa, né? Em tudo. Não tenho mais para quem trabalhar. Eu já cheguei no topo da carreira. Ótimos patrões, né? Empregadores. Sim. E mas agora tudo isso devido ao seu esforço, à sua postura, à sua educação, à sua discrição, como você sempre frisou isso, de como você trabalhou para famílias famosas, famílias de político, de alto poder aquisitivo. Então é muito importante ser uma pessoa, uma babá discreta, né? E que, apesar de ser discreta, que leva alegria para a criança, que leva a atenção dela toda para a criança, a dedicação, a concentração ali naquele momento. E também que segue as regras da casa, né? Como você também falou várias vezes. Cada casa tem uma regra, tem uma forma, tem valores diferentes. Então, a babá profissional que chega, ela tem que se adequar, tem que analisar, entender e se adequar, né? E isso tem todo o seu valor, todas essas características têm seu valor, tanto é que você está colhendo os frutos, né? Você veio colhendo os frutos e hoje continua colhendo esses frutos. Graças a Deus. Sem dúvida. Hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de mim. E eu sei que com a ajuda de Deus eu consegui formar grandes crianças que em algum momento da vida delas, elas vão se lembrar de mim, sempre.
eu fui uma babá que eu sei que eu marquei a vida de todas. Eu posso te Todas vão se lembrar falar, de mim. eu posso te falar sobre isso, porque eu também tive babás quando eu era pequena e que eu tenho contato até hoje. Inclusive, uma delas foi Sim. foi minha madrinha de casamento. Olha só, o quanto isso é importante. As babás podem sim marcar a vida de uma E criança, eu né? sei que eu marquei de todas. Principalmente pelo meu sorriso. O meu sorriso para eles é inesquecível. E o bom humor, né? Bom humor é Sim, tudo. Não dá para ser babá e ser de cara mal-humorado. amarrada, né? E Não outra, dá. Não doutora, combina. é o que eu falei para você. Muitas pessoas, ser babá não é para todo mundo. É um dom. Não, exatamente. O problema é que as pessoas se deslumbram com salário. E aí acha que eu vou ser babá Acha que para é conhecer o mundo, só para ganhar bom olhar a salário. criança e dar comida, né? E não Não, é, é muito além não do é que isso. assim. Gera, são vários fatores. Tem os pais também, que tem a ausência dos pais, que eles sentem bastante também, então eles vê esse apoio na babá, né? Isso, Essa a quinzena agora, referência. é, eu durmo com a câmera de frente da minha cama. E aí eu vi quando o menino acordou, levantou, acordou, né? E aí eu, como o pai tinha acabado de colocar ele no quarto, eu não tirei o direito do pai, peguei e mandei mensagem, olha, o senhor saiu, ele tá lá chamando. Aí quando o pai entrou no quarto, eu vi ele falando que é a Vivi, Vivi, ficou chorando que queria a Vivi. Aí ele falou assim, não, Vivi não pode, Vivi tá na casinha dela, que é a Vivi. E por muito tempo ele ficou falando que ele queria eu, sabe assim? Então cria essa certa, né? Com certeza. Aí eu fiquei até falando, poxa vida. Aí no outro dia eu falei assim, por que você estava chorando que queria a Vivi? Você queria eu? Ele falou, sim, 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 O pai queria. deve ter ficado com o coração partido, né? Ficou, mas é assim, tudo Ele isso é entende, o né? trato, é o que ele sabe. Ele mesmo vê, os meninos são muito amados por mim e por ele. Muito Porque bem assim, cuidados, né? americano é meio frio, né? Eles são É meio. diferente, muito diferente. Eu tive que me adaptar, tipo assim, colocar o menino na cama e chorar e não poder entrar para abrir a porta, para acalmar. Eles já criam crianças para ser independente. Uhum. E nós mulheres tem todo aquele cuidado, né? É, Aquela proteção. Aí outro dia eu até falei para ele, desculpa, mas é coisa de mulher, porque ele, Vivi, você tem que ser mais dura que esses meninos. Você oh, tem que meu ser mais Deus. dura. Eu falei para eles, eu sei que eu tenho, mas tem situações que não dá para ser. Não é verdade? Eu sou dura até o ponto que, no entanto, os meninos são super obedientes. Você fala uma coisa, eles obedecem, porque é o ritmo deles. Aham. Mas assim, tem hora que você tem que deixar a criança, né? Olha lá, seja feliz, vai. Né? Tem que também tudo a ferro Tem e que ter uma fogo, certa mas flexibilidade, é, né? Porque senão mas eu, vira um mas eu quartel percebi militar, coitados. é, doutora, mas eu percebi que, não sei se com outros americanos é assim, mas eu percebi que a criação é diferente do brasileiro. Diferente. Tem essas diferenças mesmo, com certeza. Ele cria as crianças para que aqui pequeno já faça tudo só. Entendeu? Que nem ele Uhum. fala, deixa os meninos fazer sozinho. Ele quer que eu fique do lado e os meninos se viram para pôr o tênis, colocar as coisas do jeito deles. Mas Uhum. é assim, né? Eu Tem que ter ajudo, eu aquela dose incentivo. de respeito ao que o patrão está dizendo, mas É, também sim. tem todo o seu toque também, né? Eles têm 3 anos, vocês fizeram 3 anos esse mês. Então eles já estão Ah, sabendo são já gêmeos? bastante coisa. São gêmeos, dois meninos. Ah, Não é fácil, é dois, hein? É nossa, dois. verdade. São E dois. É dois para dois, tudo é dois. É amor de dois, é tudo para dois. eu quero agradecer a você, Vivi, pela sua
disponibilidade, por ter aceitado o convite. A gente está Sim, conversando já tem algum tempo, né? Agora finalmente deu sim. certo. Eu respondi E tudo o que você queria saber? Tem alguma sim, dúvida? falou muita coisa legal, toda a sua postura deu para ver, deu para passar toda na sua fala, todo o seu relato, a gente percebeu todas as características que você tem que te diferenciaram como uma babá de alto Amém. padrão, uma babá RVR, né? Então, quero te Amém. agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu alto astral, pelo seu bom humor, trazer esse conhecimento aqui. E para agradecer também todo mundo que esteve aqui com a gente até Obrigado, gente. agora. Boa noite para todo mundo. Boa Obrigado, noite, Vivi. gente. Obrigado. Sucesso Preci- sempre. Continue com essa sua Precisando, pode me energia. chamar. E você vai Doutora, longe. e doutora, incentiva as babás a fazer curso, sabe assim? Eu tenho Porque é meu curso importante. de primeiros socorros, né? Que eu acho que é um Nossa, outro ponto muito importante. olha, eu quero participar. Eu quero participar. Eu estou precisando da Você vai. reciclagem. Eu É tô com o meu online? curso aí em atividade. É online? É É online. online? Online. Eu Depois eu preciso te saber mando. tudo direitinho. Tá, eu quero, porque isso daí é muito É útil. Eu muito preciso reciclar. importante, né? Ainda Os mais dois, né, americanos, por doutora? exemplo, eles valorizam muito esse tipo de conhecimento, né? Doutora, isso mesmo. E ainda mais que é dois, Deus que me livre. Eu tenho que Nossa estar Senhora, antenada por tudo mesmo. Mas então tá, obrigado, Deus abençoe. obrigada. Precisando, pode me Tá, chamar. Valeu. joia. Um beijo, boa noite, Ô, bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau, gente. obrigado, tchau, doutora. Tchau, tchau.